Sejam bem. Estamos aqui para falar sobre literatura, né? Nossa quarta aula, né? Mas ainda é a quarta aula, na verdade. E eu aproveitei esse momento para a gente fazer uma visão da aula 3, né? Que a gente precisa retomar o tema justamente para entender melhor o classicismo, né? E na aula 3, gostaria o que é de mais humanismo é justamente falar sobre o homem e a medida de todas as coisas, né? E o que é o humanismo, na verdade? O humanismo é uma artística que teve um período, né, de transição da Idade Média para a Idade Moderna. Então, praticamente um século de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna, e nesse período se desenvolveu o humanismo. Tá? No âmbito da literatura, fez dois estilos, né, dois movimentos importantes, que foi o trovadorismo e do trovadorismo para o classicismo. Então, esse período convencionou se chamar de humanismo. Surgindo, claro, na Itália, né, mas especialmente em Florença. Então, o humanismo ele surge mais ou menos por volta do século XIV, que já estamos aí na 14, 15 na Europa, e lá diversas mudanças sociais, econômicas estavam acontecendo, né? E são mudanças assim profundas, né? Do modo de pensar das pessoas, e que isso não aconteceu de uma hora para outra, né? Ao longo dos séculos anteriores, né, foram se consolidando essas ideias, e quando chega nesse período, ela vai acabar influenciando o classicismo. Então, o humanismo, na verdade, é uma arte de transição, né? E se a gente for analisar o contexto histórico, a gente tem aí o quê? A decadência, né, do feudalismo, que surgiu a partir dele uma nova classe social, a burguesia, né? Ela que vai contribuir para o surgimento das cidades. E muitos servos, né, que moravam, que residiam no campo, passam a viver nas cidades. Então, os burgueses, eles agora competem com a nobreza, né? Pelo quê? Pelo poder econômico, tanto econômico como social. Porque eles tinham dinheiro, os burgueses, então eles queriam também decidir, né? Tomar decisão, estar fazendo parte do processo. Características desse período, né, do humanismo. Então, a gente tem esse período de transição entre Idade Média e Renascimento. Nós temos a valorização do ser humano, a pessoa, né? E aí a gente pode dizer que o surgimento da burguesia foi essencial para se pensar dessa forma, né? A ênfase no antropocentrismo, ou seja, a ideologia da época era que o homem era o centro do universo, né? Ele que detinha, ele que era racional, ele que podia observar, que podia analisar as coisas e dar o seu parecer. Os principais temas explorados pela poesia palaciana eram os costumes, né, da corte, eram temas religiosos, satíricos, líricos e heróicos. A gente pode falar da poesia palaciana, dos escritores mais importantes, da grande influência italiana do Dante Alighieri, e com a Divina Comédia, e Boccaccio,
Sérgio, né, Decameron, que vão influenciar os autores portugueses, né, porque os portugueses também se inspiravam nesses autores. Então, voltando um pouco para a questão econômica e política do humanismo, que é importante para que a gente possa entender que esse humanismo é um período histórico entre esses séculos 14 e 15, e que é um período de transição, o surgimento da burguesia mercantil, que era quem tinha poder econômico, que tem poder político, agora é dividido com a aristocracia. Então, a nobreza não é mais ela que define, que manda em tudo. Ela agora precisa dividir poder com essa classe que surgiu e que tem poder, né, bem? E a maior parte da população europeia de baixa renda, como eu falei para vocês, elas acabam deixando os feudos, elas vão para cidades. E essas cidades, elas passam a habitar os burgos, tá? De onde se pratica o comércio livre. Então, Roma, Milão, Florença, Veneza, várias outras cidades italianas passam a dominar o comércio marítimo nesse período, já com o Oriente. Aí, depois a gente vê que Portugal se destaca. Desenvolvimento de formas republicanas, né, de governo, né, já. Voltando para a produção dos textos, a gente tem a questão da poesia historiográfica, que é representada pelas crônicas, né, voltadas para Portugal, e a gente tem a figura de importantes como Fernão Lopes, né, Gil Vicente. Então, a burguesia, ela passa a investir em cultura, como falei para vocês. E, então, ela não era apenas a igreja e os grandes soberanos, né, com o enfraquecimento do poder da igreja sobre a cultura, é uma verdadeira redescoberta de textos, de autores da antiguidade clássica. Por essa redescoberta, a gente vai ter, claro, um foco maior dos humanistas, que é o pensamento antropocêntrico, né, do ser humano, e vai se afastando do teocentrismo que era medieval. Então, essa visão do homem ser o centro é característica que vem da cultura greco-romana, tá? Então, o imaginário cristão ainda é uma constante nas obras da época. Ainda há uma influência. Então, há uma influência tanto uma influência desse novo pensamento, dessa cultura grego-romana, como também há uma influência constante da obra de artistas cristãos. Ainda há uma influência, ainda nesse período há uma convivência entre as ideias do trovadorismo com as ideias do renascimento. Então, é um período de indecisação ainda. A comédia de Dante Alighieri, a gente voltar para falar um pouquinho dela, porque ela vai ser uma obra que vai, de certa forma, acabar influenciando o Gil Vicente, tá? Então, é um poema épico, escrito, né? E narra a viagem de Dante a 3 destinos reservados à alma humana, segundo o imaginário católico, que é o inferno, purgatório e paraíso. E nessa jornada pelo inferno, pelo purgatório, Dante vai ser guiado por Virgílio. Gente, Virgílio, na verdade, é um escritor romano, certo? Que escreveu a Eneida. Isso foi antes de Cristo, tá? E ele narra a formação da nação italiana, no caso, o Dante, né? E é considerado um dos maiores poetas latinos. No Paraíso também há uma parte na obra que fala que Virgílio não podia entrar, por exemplo. É uma questão interessante que se deve destacar, que ele não
não havia sido batizado. Então, esse seria um impedimento para ele estar ali no paraíso. Então, por isso ele acaba indo para o purgatório, entendeu? É interessante essas ideias e como ainda traz um pouco da influência do cristão, né, do cristianismo tão presente no trovadorismo. Segundo estudiosos, Beatriz, que era a pessoa que estava recebendo ele no paraíso, representa na obra a fé, enquanto que o Vigílio, que era aquele personagem que ele traz da cultura grega, ele representa a razão. Então tem um sentido bem bacana, né, nessa interpretação da obra. Então são justamente esses dois polos, fé e razão, em que vive o homem do humanismo. Então ele ainda não é o homem totalmente em razão. Ele ainda traz essa mistura, né? Essa influência forte da religião e do racionalismo. Nós temos a tensão, nesse caso aí, entre o que é velho e o que é novo. Então, há traços marcantes do período, né? E a gente percebe ainda que não é uma questão mais de subordinação, mas é também um resgate que até então se tenta fazer, né, do olhar racional sobre o mundo, né, que precisa se procurar na ciência explicações para fenômenos naturais e para aqueles que até então eram atribuídos a Deus. Então, há uma perspectiva nesse movimento de se analisar as coisas, de se observar. E assim como no trovadorismo, a literatura humanista ela traz ambientes aristocráticos das cortes e dos palácios, né? É um ambiente assim que não se percebe ainda tantas mudanças, né? Mas a gente já percebe uma mudança quando, por exemplo, eles trazem um pouco do falar de cada personagem para dentro da obra. Então, já é uma particularidade interessante. Então, o objetivo dessa produção se modifica, não se trata mais de criar representações literárias de uma determinada ordem social, porque os dias do feudalismo estão chegando ao fim, né? Então, a tradição dos cavalheiros, ideais de subordinação social e amorosa, volta-se para o prazer e a diversão da aristocracia. Então, ele é representado, apresentado nas cortes, né? Nesse período. Mas a intenção mesmo era se divertir com aquilo, né? Era mais de forma divertida. E com o interesse cada vez maior da burguesia em ilustrar-se, né, este público vai mudar mais de forma lenta. Então, ser de forma mais concreta mesmo no Renascimento, que é o classicismo. E uma invenção que faz toda a diferença, por volta de 1450, cria a prensa, né, que é aquela máquina que vai fazer com que as obras sejam escritas, né, a criação da imprensa. E esse contexto de circulação das obras vai permitir uma ampliação, né, no número de pessoas que possam ler essas obras. E em Portugal, o humanismo chega com a dinastia de Avis, né, em 1385, aí entra 1450, até o iniciozinho de... não se tem notícia, no caso da circulação de textos poéticos no país, antes desse período, né? O que está em voga é a crônica historiográfica e a prosa doutrinária, certo? Que tanto um como a outra vão falar dos costumes, né? Vão falar da história de Portugal. Então, o ressurgimento da poesia em Portugal irá acontecer na segunda metade do século XV, durante o reinado de Dom Afonso, que é um dos grandes incentivadores das artes, da cultura, e surge aí o Teatro de Gil Vicente, que é um autor muito importante para esse período.
Mas também temos a figura de Fernão Lopes, que vive de 1378 a 1459, e ele é convidado pelo rei de Portugal para registrar em crônicas as histórias dos reis que governaram Portugal. E uma característica do Fernão Lopes é que ele é isento de influência. Por exemplo, ele falava realmente o que os reis tinham feito. Entendeu? Ele é considerado, aparece como uma personagem importante na história do país, porque é a partir dos textos de Fernão que a língua portuguesa vai atingir um certo padrão, um modelo que a diferencia de castelhano, por exemplo. Então, esse dado é importante porque anteriormente eu falei para vocês que no trovadorismo havia outros dialetos em Portugal, outras línguas. E com Fernão Lopes, ele, por escrever nesse dialeto, que é o português, ele passa a privilegiá-lo e a colocá-lo em evidência, tornando digamos assim, o idioma oficial do país. Né? E Gil Vicente, falar um pouquinho sobre ele e falar sobre o primeiro grande dramaturgo português. Né? Talentosíssimo, muito conhecido e, digamos que quando ele faz uma peça para Dona Maria, né? Pelo nascimento do filho dela, o futuro rei Dom João III, ele acaba agradando a rainha e torna-se seu protegido. E foi sob a proteção do rei Dom Manuel que, mais tarde, Dom João III irá escrever boa parte da obra dramatúrgica composta basicamente de autos e farsas, que eram textos teatrais, né, usados para divertir, mas também com um fundo moral. Os autos de Gil Vicente caracterizam-se por uma estrutura composta de quadros justapostos, em que, em geral, pode ser apresentado de forma autônoma. É uma característica da obra dele, né? Apresenta a crítica social, que funciona como agente moralizante, e um fundo religioso, um fundo cristão, mas é um fundo religioso, mas não é dogmático, tá? Que é bem característico do humanismo, que é brincar com esses dogmas, né? E os tipos, os personagens que ele cria, na verdade, fazem parte da sociedade portuguesa da época. Então, ele usava isso para criticar determinados comportamentos, né? Mas não instituições ou pessoas em si, mas comportamentos, né? Denunciar exploradores do povo, ridicularizar condutas. Então, há realmente uma preocupação dele, como não há distinção entre os segmentos sociais, defeitos comportamentais, de ricos, de pobres, de nobres, de plebeus, são igualmente criticados. Não escapa a ninguém. Aliás, só escapa a família real, porque o resto não tinha chá, não. Era pesado mesmo. Então, essa figura aqui mostra como a crítica social de Gil Vicente era, digamos assim, ferrenha, né? Quando ele se propunha a falar de determinados tipos, né? E aqui, digamos que, de certa forma, representa o inferno, né? O inferno que ele descreve nas obras aparece em Dante e aparece também na obra de Gil Vicente. Então, O Alto da Barca do Inferno foi publicada em 1517, pertence à trilogia das barcas, né, porque são 3 textos falando da barca, então é o Alto da Barca do Inferno, o Alto da Barca da Glória, né, do Purgatório, etc. Demonstra um maniqueísmo cristão dividindo o mundo entre o bem e o mal como consequentes, céu e inferno. É o alto da moralidade, né? É uma alegoria simples e simbólica.
A história é simples, né? Tem dois personagens principais, que são o diabo e o anjo, que vão conduzir as pessoas para ou o céu ou o inferno. E aí tem algumas uns slides que vocês vão receber, tem vários trechos, né, da obra de Gil Vicente que vocês podem estar utilizando para dar uma lida, né, conhecer um pouco mais sobre ele e sobre os personagens. Outra obra importante também, que é de 1523, é a Face de Inês Pereira. Interessante a criação da face da Inês, ele vinha sendo criticado pela sociedade da época, que ele fazia cópias, né, de autores europeus. E aí ele se propôs a fazer essa obra de Inês Pereira a partir de uma frase que dizia assim: mais quero asno que me leve, que cavalo que me derrube. A partir dessa frase, ele acaba escrevendo a história da face de Inês Pereira. De todos os personagens que ele cria, de todas as outras histórias, essa é uma das mais interessantes, porque nas outras ele acaba punindo as personagens. E nesse texto, não. A Inês ela acaba aprontando e não é punida por isso. É um dado interessante. Tem mais algumas interessantes informações aqui sobre essa obra, mas se destaque bem que, de acordo com o mote, portanto, né, da obra, que quer dizer? Inês, ela queria se casar, mas na época a questão financeira estava muito em voga, então ela queria se casar com alguém que fosse, não fosse um cavalo, mas que fosse um asno, entendeu? Tipo de homem maleável de se lidar. Já o cavalo não, o cavalo sabe que tá coice, né? Então, os fins justificam os meios. E o principal aí é que aponta para a dissolução moral da sociedade da época. Em versos rimados, ela coloca o tema principal como o casamento por interesse. Então, aqui tem algumas questões sobre a obra de O Alto da Barca do Inferno, que fala sobre 3 pontos. A acusação de tirania e presunção dirigida ao fidalgo configura uma crítica não ao indivíduo, mas à classe social a que ele pertence. Isso é verdadeiro e concentrada da obra que a gente está falando aqui, O Alto da Barca do Inferno. Gil Vicente critica as desigualdades sociais ao apontar o desprezo do fidalgo aos pequenos, aos desfavorecidos. E terceiro, no momento em que o fidalgo pensa ser salvo por haver deixado em terra alguém orando por ele, evidencia-se a crítica vicentina à fé religiosa. Quais são as corretas? Então, apenas a primeira e a terceira. Eu vou dar uma adiantada, certo? É uma afirmativa incorreta sobre Gil Vicente. Gente, Gil Vicente tem raízes na Idade Média, mas ele já tem um pensamento no Renascimento, voltado para o Renascimento, aliando o humanismo religioso à atitude crítica diante dos problemas sociais. A gente tem também, variada na forma, a obra vicentina desvenda os costumes do século XVI, satirizando a sociedade feudal sem perder o caráter moralista e resguardando o sentido de intervenção social. Embora critique o clero, a nobreza e o seu séquito ocioso, o teatro vicentino faz exaltação heróica dos reis, atitude comum na Idade Média. Não faz isso. Ele fala de todo mundo, mas os reis, não, do rei dele ele não fala, tá? É tanto que, como eu falei para vocês, ele era protegido da rainha, né? Tinha bons relacionamentos com a família real, então
Não tem porquê ele dizer que ele fazia a exaltação heróica dos reis. Ao mesmo tempo que desenvolve a sátira social, a produção vicentina aponta para a necessidade de reforma da igreja devido aos abusos do clero. Isso mesmo. Então, como ele faz uma crítica social de todos os elementos e todos os tipos da sociedade, o clero também possuía abusos, né? Então, ele traz esse tema. Trabalhando como uma verdadeira galeria de tipos, Gil Vicente adapta o uso da linguagem coloquial ao estilo e à condição social de cada um deles. Questões do caderno de vocês, né? E aí nós temos um trecho da obra questão de número 1, foco na prática. Vocês podem aí pegar no caderno para a gente responder agora. E entender um pouco mais, né? Não queira ser tão senhora. Casa, filha, e aproveite. Não percas a ocasião. Queres casar por prazer? No tempo de agora, Inês? Então, é uma pergunta que a mãe dela faz. Sempre ouvi dizer, ou seja, sapo ou sapinho, ou marido, maridinho. Tenha o que houver posse, este é o certo caminho. Então, veja a preocupação da mãe aí em se casar por interesse. Com base nessas palavras e nos conhecimentos sobre o humanismo, é correto afirmar o quê? Que o humanismo procura retratar a realidade de forma ingênua, revelando uma visão idealizada, falsa. O fragmento citado trata o casamento como resultado de um envolvimento amoroso pleno? Não é? Porque se a obra procura mostrar uma preocupação com o ter, né? Então, o envolvimento amoroso com certeza não fazia parte desse pacote. A leitura do fragmento confirma que o humanismo, embora dirigido a um público palaciano, adota alguns padrões de discurso popular, como se observa nos 4 últimos versos. Exatamente. Então, o que acontece? Nesse período, o que nós observamos aí? Que o Gil Vicente ele traz um falar de cada personagem. Então, há uma preocupação com esse discurso popular. O verso este é o certo caminho indica o predomínio de uma visão idílica. Não, né? Idílica é uma visão mais romântica das coisas, idealizada. O olhar humanista no fragmento citado imprime à união conjugal uma motivação sentimental. Então, essa daí é uma afirmação igual à letra B, né? Mas que não fazia parte. Então, a resposta certa é a letra C, foi uma época de transição entre a Idade Média e o Renascimento, e nesse surgiu uma nova classe social, né? Bem, na terceira questão, leia os versos seguintes da famosa farsa de Inês Pereira, escrita por Gil Vicente. Andar, pero o mar que seja, quero tomar por esposo quem se tenha por ditoso, de cada vez que me veja, meu desejo eu retempero. Asno que me leve quero, não cavalo valentão, antes lebre que leão, antes lavrador que mero. Então, sobre a face de Inês Pereira, o que é correto afirmar que é um texto de natureza? Que natureza? Eu falei para vocês. Inês queria se casar, certo? Ela queria casar com um marido que ela pudesse, digamos assim, que fosse um bom, né? Que não fosse um louco, que não fosse um valentão, né?